Cães sujos não são permitidos em nossa escola. Um segurança deu uma risadinha no rosto do veterano. O ex-soldado permaneceu em silêncio, segurando firmemente a coleira de seu cão de serviço. Na manhã seguinte, a escola inteira congelou durante a cerimônia da bandeira, quando a voz do governador soou pelo sistema de som, o que fez aqueles que antes o ignoravam abaixarem a cabeça em sinal de desculpas. Vamos descobrir o que realmente aconteceu. Marcus Hale ajustou o colete de serviço em Shadow, seu pastor alemão, antes de acompanhar sua sobrinha, Emma, até a entrada principal da escola primária Westfield. Aos 38 anos, Marcus ainda mantinha o porte militar, coluna ereta, ombros alinhados e movimentos precisos. Os únicos sinais visíveis de seus ferimentos de combate eram o tremor ocasional na mão direita e a cicatriz quase imperceptível acima da têmpora esquerda, onde estilhaços haviam penetrado durante sua última missão. 3 anos haviam se passado desde sua dispensa médica dos fuzileiros navais, após sofrer um traumatismo crânioencefálico no Afeganistão. As feridas físicas estavam quase totalmente curadas, mas os danos invisíveis continuavam sendo lapsos de memória, dores de cabeça repentinas e ataques de pânico que podiam deixá-lo desorientado e com dificuldade para respirar. Foi aí que Shadow entrou. O cão de serviço especialmente treinado conseguia detectar as sutis mudanças na química corporal de Marcus que precediam um episódio, fornecendo pressão de aterramento e um ponto de foco que se provou mais eficaz do que qualquer medicamento. "Tem certeza de que vão deixar Shadow entrar, tio Marcus?" perguntou Emma, segurando seu certificado de aluna do mês. Sua mãe, a irmã Marcus, não pôde comparecer à cerimônia de premiação devido ao seu plantão no hospital, e Marcus havia prometido estar lá. "É a lei, querida", respondeu ele com um sorriso tranquilizador. "Cães-guia são permitidos em todos os lugares onde seus donos vão." "Lembra como praticamos?" Emma assentiu. "Sério, Shadow está funcionando. Não podemos acariciar. Lu sem pedir. Ele ajuda você a se manter segura." Marcus apertou a mão dela gentilmente. Exatamente. Shadow caminhava perfeitamente ao lado, com seu colete oficial de serviço exibindo claramente emblemas de certificação e identificação. Ao contrário de animais de apoio emocional ou animais de estimação, os cães de serviço passaram por milhares de horas de treinamento para realizar tarefas específicas para pessoas com deficiência. Shadow não era apenas o companheiro de Marcus. Ele era um equipamento médico que respirava. Ao se aproximarem da entrada da escola, um segurança corpulento deu um passo à frente com a mão levantada. "Pare aí mesmo. Animais não são permitidos nas dependências da escola." Marcus manteve a voz calma, o mesmo tom que usava para apaziguar situações tensas durante suas missões. "Bom dia, este é o Shadow, meu cão de serviço. A lei federal não permite cães." A voz do guarda se elevou bruscamente. Normas da escola, sem exceções. Pais e filhos se viraram para assistir ao confronto. A mão de Emma apertou a de Marcus. "Senhor, entendo sua preocupação", continuou Marcus calmamente. "Mas a lei dos americanos com deficiências protege especificamente animais de serviço. Shadow é treinado para isso." "Não me importa como você chama isso", interrompeu o guarda. "Não são permitidos cães sujos na nossa escola. Temos crianças com alergias, temos códigos de saúde." "Ele não é sujo", protestou Emma, com a voz baixa. "Shadow é mais limpo que a maioria das pessoas." O guarda a ignorou, falando no rádio. "Preciso de reforços na entrada principal. Estou com um problema com um animal não autorizado." Os pais que esperavam por perto começaram a resmungar. Uma mãe puxou o filho para mais perto, como se Shadow pudesse atacá-lo de repente. Outra olhou para o relógio, impaciente. "Isso é ridículo", murmurou alguém, alto o suficiente para ser ouvido. "Levar um cachorro para a escola."
E agora? Ninguém se apresentou para ajudar. Ninguém questionou a decisão dos guardas ou mencionou a lei à qual Marcos havia se referido. Em vez disso, eles assistiam com o interesse imparcial de todos na plateia, sem vontade de se envolver no problema dos outros. Os olhos de Emma se encheram de lágrimas enquanto ela olhava para o tio. Todos estavam olhando. Marcos sentiu o aperto familiar no peito, o início de uma reação de estresse que poderia se transformar em um episódio completo. Shadow imediatamente pressionou sua perna, realizando sua tarefa treinada sem comando. A pressão ajudou Marcos a se manter firme enquanto avaliava suas opções. Ele poderia intensificar o confronto, insistir em seus direitos legais, exigir falar com os administradores. Ou poderia poupar Emma de mais constrangimentos e ir embora em silêncio. Olhando para o rosto coberto de lágrimas da sobrinha, Marcos tomou sua decisão. Ele se ajoelhou ao lado dela, enxugando delicadamente uma lágrima do seu rosto. Vamos, hein? Este não é o seu dia especial para ser arruinado. Mas não é justo, ela sussurrou. Não, ele concordou suavemente. Não é, mas às vezes lutar não vale a pena. Com um braço em volta de Emma e o outro segurando a coleira de Shadow, Marcos se afastou da entrada da escola, ignorando os sussurros que o seguiam. Quando todos se afastam, só resta a consciência. Fique conosco para ver o que acontece com este veterano. O que o segurança e os espectadores não sabiam, o que poucos civis realmente entenderam, era exatamente quem Marcos Hale era e o que ele havia sacrificado por seu país. A citação da Estrela de Prata, emoldurada, mas raramente exibida no modesto apartamento de Marcos, contava parte da história. Durante uma emboscada na província de Helmand, no Afeganistão, o capitão Hale liderou um contra-ataque que salvou seu pelotão, levando 2 fuzileiros navais feridos para um local seguro, sob fogo inimigo direto. O traumatismo crânioencefálico que encerrou sua carreira militar ocorreu durante esse resgate, quando uma explosão o jogou contra um veículo blindado. Shadow também não era um cachorro comum. O pastor alemão havia sido especialmente combinado com Marcos através do programa de cães de serviço para guerreiros feridos, uma organização sem fins lucrativos que cruzava animais de serviço altamente treinados com veteranos que sofriam de lesões físicas e transtorno de estresse pós-traumático. Shadow usava suas credenciais penduradas no pescoço, uma identificação profissional de cão de serviço e placas de estilo militar que identificavam claramente seu status, tudo visível a qualquer um que se desse ao trabalho de olhar. Na tarde seguinte ao incidente na escola, Marcos sentou-se na varanda de seu apartamento, observando Emma brincar no pequeno jardim do complexo. Shadow jazia a seus pés, alerta, mesmo em repouso. A rejeição na escola afetara Marcos mais profundamente do que ele queria admitir. Não se tratava apenas de perder a cerimônia de Emma. Era a sensação familiar de ser visto como quebrado, diferente. Alguém cujas necessidades eram um incômodo e não um direito. Seu celular vibrou com uma notificação. Um pai postou um vídeo do confronto daquela manhã na página de uma comunidade no Facebook. Os comentários abaixo fizeram Marcos sentir um aperto no estômago. Por que esses veterinários acham que as regras não se aplicam a eles? Tratamento especial em todos os lugares. Meu filho tem alergias. A saúde dele é mais importante do que o animal de estimação de alguém. Se ele está muito machucado para viver sem um cachorro, talvez não devesse ficar perto de crianças. Shadow sentiu a mudança no estado fisiológico de Marcos e imediatamente pressionou o corpo contra as pernas dele, proporcionando a terapia de pressão profunda que ajudou a interromper as espirais de ansiedade. Marcos colocou a mão agradecida na cabeça do cachorro, concentrando-se na sensação em vez dos comentários de ódio. Sua irmã, Diane, ligou 1 hora depois, furiosa ao ver o vídeo. Isso é ultrajante.
Eles não podem fazer isso. É discriminação. A voz dela chiou de indignação. Vou ligar para o conselho escolar. Deixa pra lá, Dai, respondeu Marcus, com exaustão evidente na voz. Não vale a pena colocar a Emma no meio de uma briga. De jeito nenhum. A Emma estava chorando quando cheguei em casa. Ela continuou dizendo que não era justo que Shadow não pudesse entrar quando te ajudasse. Marcus fechou os olhos. Emma sempre fora extremamente protetora com ele, mesmo aos 9 anos. Vou falar com ela. Explique isso. Às vezes as pessoas não entendem. Não, Marcus. Às vezes as pessoas precisam ser compreendidas. Depois de desligar, Marcus tentou retornar à rotina normal. Mas o incidente continuou a se repetir em sua mente. Naquela noite, um site de notícias local publicou um breve artigo com a manchete inflamatória. Veterano causa perturbação na cerimônia de premiação de escola primária. O artigo não mencionava nada sobre os regulamentos para cães de serviço ou os direitos legais de Marcus sob a lei. Mensagens de texto anônimas começaram a aparecer no celular dele. Nem todo mundo quer lidar com os seus problemas. Mantenha seu cachorro com TEPT em casa. Escola é para crianças normais, não para propaganda militar. Marcus apagou-as sem responder, mas cada uma delas doeu. Depois de perder companheiros de equipe e quase a vida inteira a serviço do país, era assim que alguns o viam. Alguém em busca de atenção, um perturbador, alguém que exigia tratamento especial em vez de direitos básicos. Mais tarde naquela noite, enquanto Marcus lutava contra a insônia, outra lembrança desagradável de seu serviço. Chegou um e-mail de um endereço desconhecido, J. Parker Tate do Gov. A mensagem foi breve. Sr. Hale, peço desculpas pelo ocorrido hoje. Por favor, não percam a fé. Encaminhamos a documentação do incidente às autoridades competentes. E isso ainda não acabou. Marcus olhou para a tela perplexo. Quem era J. Parker? Como conseguiram seu endereço de e-mail? E o que queriam dizer com autoridades competentes? Antes que ele pudesse responder, chegou outro e-mail, desta vez da diretora da escola primária Westfield, doutora Rebecca Chen. Sr. Hale, entendo que houve um incidente lamentável esta manhã com o seu animal de serviço. Embora nos solidarizemos com a sua situação, devo informar-lo de que interromper as atividades escolares pode ter consequências legais. Nossa equipe de segurança está autorizada a fazer julgamentos sobre a segurança do campus. Confio que este assunto esteja resolvido. A ameaça implícita era clara. Em vez de um pedido de desculpas, a escola estava redobrando a aposta, pintando Marcus como o problema em vez de reconhecer a violação legal. Ele pousou o telefone, tomado por uma sensação familiar de isolamento. Era a mesma sensação que experimentara ao retornar do Afeganistão. A desconexão entre os valores que lutara para proteger e a realidade de como essas proteções às vezes pareciam falhar na prática. Shadow apoiou a cabeça no joelho de Marcus, os olhos escuros, observando o rosto de seu treinador com lealdade inabalável. Eles não nos ensinaram a lutar esse tipo de batalha, não é, garoto? Sussurrou Marcus, coçando atrás das orelhas do cachorro. Na manhã seguinte, chegou outro e-mail, uma notificação formal da escola informando que Marcus estava proibido de interromper as atividades escolares e que quaisquer visitas futuras exigiriam aprovação administrativa prévia. Marcus imprimiu o e-mail, dobrou-o cuidadosamente e colocou-o em uma pasta ao lado das regras da ADA para animais de serviço que ele tentara explicar ao segurança. Então, sentou-se à sua pequena mesa e começou a pesquisar advogados especializados em direitos das pessoas com deficiência, com Shadow deitado pacientemente a seus pés. Defendemos a liberdade deles, disse ele calmamente ao cachorro. Talvez seja a hora de alguém nos defender. Se você já presenciou uma pessoa inocente sendo insultada apenas por sua coragem, digite injusto.
3 dias após o incidente, Marcos estava sentado em sua sala de estar, ponderando suas opções. O advogado que ele consultara fora claro. A escola havia violado a lei federal e ele tinha fundamentos para um processo substancial. Mas Marcos hesitou, preocupado em arrastar Emma para uma batalha pública que pudesse torná-la alvo de bullying ou ressentimento. Shadow jazia a seus pés, atento ao nível de estresse de seu treinador. O fiel cão fora a tábua de salvação de Marcos desde sua alta médica, pressentindo ataques de pânico iminentes antes mesmo que ele próprio os percebesse, fornecendo-lhe terapia de pressão profunda durante os episódios e dando-lhe um motivo para manter a rotina quando a depressão ameaçava dominá-lo. Olhando para Shadow, Marcos se lembrou dos inúmeros colegas veteranos que não tinham apoio semelhante. Homens e mulheres, cujas deficiências relacionadas ao serviço militar permaneceram invisíveis para uma sociedade que frequentemente preferia não ver o verdadeiro custo da guerra. Sua rejeição na escola não se resumia a ele. Representava uma falha mais ampla em honrar os direitos e as necessidades daqueles que se sacrificaram por seu país. Não se trata só de nós, não é, garoto? Disse ele baixinho para Shadow. Trata-se do próximo veterano que aparecer com um cão de serviço. Sua decisão se cristalizou. Ele não entraria com um processo, mas também não se calaria. Começou a redigir uma queixa formal ao Departamento de Justiça, documentando a violação da ADA em linguagem clara e sem emoção. Enquanto trabalhava, seu telefone tocou. O identificador de chamadas mostrava a escola primária de Westfield. Sr. Hale, disse a voz cautelosa da Sra. Winters, professora da Emma. Estou ligando para falar sobre a assembleia de amanhã. Teremos uma apresentação especial sobre cidadania e ela fez uma pausa. Acho importante que a família da Emma compareça. O instinto do Marcos foi recusar. Agradeço o convite, mas, considerando o que aconteceu, por favor, ela interrompeu, a voz quase sussurrando. É importante e tragam Shadow. Algo em seu tom fez Marcos reconsiderar. Na manhã seguinte, com Shadow devidamente paramentado e Emma pulando animadamente ao lado deles, eles se aproximaram da escola primária Westfield mais uma vez. Desta vez, um segurança diferente os recebeu na entrada. Uma jovem que sorriu para Shadow e apenas pediu que assinassem o registro de visitantes. O auditório estava lotado quando eles chegaram. Os alunos sentaram-se de pernas cruzadas no chão, enquanto pais e professores se alinhavam nas paredes. O diretor Chen estava ao microfone no palco, conduzindo o juramento à bandeira. Seus olhos se arregalaram visivelmente ao avistar Marcos e Shadow no fundo da sala. Assim que a reunião terminou, a diretora pigarreou. Antes de continuarmos com nossa assembleia regular, preciso abordar um assunto que me foi trazido à atenção. Ontem à tarde, meu escritório recebeu uma ligação importante. O sistema de som subitamente entrou em funcionamento. Dr. Chen, por favor, atenda imediatamente uma ligação urgente do gabinete do governador em seu escritório. Um suspiro coletivo percorreu a plateia. A doutora Chen congelou, sua expressão mudando de confiança para incerteza em um instante. Ela saiu apressada do palco enquanto murmúrios se espalhavam pela plateia. Pais trocavam olhares perplexos. Professores cochichavam entre si. 5 minutos se passaram em crescente confusão antes que a diretora retornasse. Seu rosto havia perdido toda a cor. Com visível relutância, ela se aproximou do microfone. Alunos e pais, ela começou, com a voz um pouco trêmula. Acabei de falar com o governador Matthews. Ela engoliu em seco. Parece que nossa escola se envolveu em uma violação significativa da lei federal referente aos direitos de um veterano condecorado. O sistema de som estalou novamente e
De repente, a voz do governador preencheu o auditório. Aqui é o governador Matthews, falando diretamente à comunidade da escola primária de Westfield. Cheguei ao meu conhecimento por vários canais que um veterano da Marinha, com uma estrela de prata por bravura, teve sua entrada negada em sua escola com seu cão de serviço devidamente certificado, em violação direta à lei dos americanos com deficiências. O auditório ficou em completo silêncio. O ex-capitão Marcus Hale serviu 3 missões de combate defendendo as mesmas liberdades que muitas vezes tomamos como certas. A lesão cerebral traumática que sofreu ao salvar colegas fuzileiros navais lhe rendeu não apenas uma estrela de prata, mas também o direito de ter seu animal de serviço acompanhando-o em todas as instalações públicas, incluindo escolas. A senhora Winters apareceu ao lado de Marcus, guiando-o gentilmente junto com Emma em direção à frente do auditório. Os alunos se viraram para observar Shadow, que mantinha a postura perfeita de calcanhar ao lado de Marcus. Estou pessoalmente decepcionado que uma escola em nosso estado não compreenda e honre tanto a lei federal quanto nossa obrigação para com aqueles que serviram, continuou o governador. Não se trata apenas de seguir os regulamentos. Trata-se de demonstrar o devido respeito por aqueles que se sacrificaram pelo nosso país. A expressão do diretor Chen oscilava entre a mortificação e o pânico mal controlado, enquanto o governador continuava. Estou instruindo o Departamento Estadual de Educação a implementar imediatamente treinamento obrigatório sobre conformidade com a ADA para todos os funcionários da escola, começando pela escola primária Westfield. Além disso, visitarei sua escola na próxima semana para entregar ao Capitão Hale uma medalha de honra estadual e reconhecer oficialmente seu cão de serviço, Shadow, com a primeira designação de cão de serviço de honra da história do nosso estado. A essa altura, Marcus já havia chegado à frente do auditório. Centenas de olhares se voltaram para ele e Shadow, o veterano que haviam dispensado dias antes, agora imponente governador do estado, defendia pessoalmente seus direitos. Até a minha visita, concluiu o governador. Espero que o Capitão Hale e Shadow recebam toda a cortesia e respeito que lhes são devidos, tanto pela lei federal quanto pela decência humana básica. O compromisso dos Estados Unidos com seus veteranos não termina quando eles tiram o uniforme. Na verdade, é aí que começa a nossa verdadeira obrigação. A conexão acabou. A diretora Chen tentou se recompor, ajeitando os óculos nervosamente. Capitã Hale, disse ela, com a voz amplificada pelo microfone, em nome da escola primária Westfield, peço sinceras desculpas pelo tratamento que você e Shadow receberam. Falhamos em nossa obrigação de respeitar tanto a lei quanto os valores que ensinamos aos nossos alunos. Ela gesticulou em direção ao palco. Você e Shadow poderiam se juntar a mim, por favor. Marcus hesitou. Depois subiu os degraus, Shadow se movendo fluidamente ao seu lado. Parado diante da escola reunida, Marcus sentiu uma onda complexa de emoções. Ele não queria esses holofotes nem essa briga. Queria apenas apoiar a sobrinha com a assistência legalmente exigida. O diretor Chen lhe entregou o microfone. Centenas de rostos o encaravam. Crianças, pais, professores. Entre eles, ele avistou Emma, com uma expressão que misturava orgulho e admiração. Não tenho muito a dizer. Marcus começou baixinho. Shadow e eu não viemos aqui em busca de reconhecimento ou tratamento especial. Viemos porque o serviço não termina quando o uniforme é tirado. Ele se ajoelhou e colocou uma das mãos nas costas de Shadow. Este não é apenas um cachorro, é meu companheiro de batalha, meu equipamento médico e, às vezes, minha tábua de salvação. O que aconteceu aqui não foi só comigo e com o Shadow. Foi sobre todos nós entendermos que deficiências nem sempre são visíveis e que adaptação não é tratamento especial.
é acesso igualitário. Pela primeira vez, desde que voltou do Afeganistão, Marcos sentiu lágrimas se acumularem nos olhos. As liberdades pelas quais lutei incluem o direito de todos os americanos, incluindo aqueles com deficiência, de participar plenamente da sociedade. O auditório permaneceu em silêncio por um instante, e então irrompeu em aplausos. Os alunos se levantaram, seguidos por pais e professores, até que toda a sala se levantou em uma ovação espontânea. Se você acredita que a justiça pode começar com apenas uma pequena ação, como justiça? As semanas que se seguiram à intervenção do governador transformaram tanto a escola primária de Westfield quanto a comunidade em geral ao seu redor. A visita prometida ocorreu com ampla cobertura da mídia, criando um poderoso momento de aprendizado sobre animais de serviço, direitos dos veteranos e o verdadeiro significado da acessibilidade. Shadow recebeu sua medalha de cão de serviço de honra durante uma cerimônia ao ar livre, onde os alunos se alinhavam na passarela, observando com renovado respeito o pastor alemão manter sua postura digna, apesar da agitação. O governador Matthews prendeu pessoalmente a medalha ao colete de serviço de Shadow, dedicando um tempo para explicar às crianças presentes o papel vital que os animais de serviço desempenham para os veteranos e outras pessoas com deficiência. Esses animais não são animais de estimação, disse o governador aos alunos. São profissionais que permitem que seus donos participem plenamente da sociedade. Respeitar animais de serviço significa respeitar a independência e a dignidade das pessoas com deficiência. Para Marcos, a mudança mais significativa não foi o reconhecimento público, mas as transformações pessoais que testemunhou. O segurança que os havia barrado inicialmente se aproximou após a cerimônia e pediu desculpas em lágrimas. Meu irmão serviu no Iraque, confessou o homem. Ele também tem dificuldades, mas eu nunca entendi que estava aplicando uma regra sem pensar na pessoa afetada. Sinto muito. O diretor Chen implementou mudanças que foram muito além do treinamento obrigatório. A escola instituiu um dia anual de apreciação aos veteranos e incorporou a educação sobre animais de serviço ao currículo. O mais tocante foi que o professor de artes dirigiu um projeto em que os alunos criaram um mosaico para o corredor principal. Uma bela imagem de Shadow em seu colete de serviço. Com as palavras, eles serviram, eles se levantaram. Eles mudaram o mundo. O governador Matthews nomeou Marcos como conselheiro especial do Escritório Estadual de Assuntos de Veteranos, onde ajudou a desenvolver programas para facilitar a transição da vida militar para a civil. Shadow o acompanhava ao escritório todos os dias, tornando-se uma espécie de mascote para o departamento. Talvez o testemunho mais profundo tenha vindo de Miguel Rodrigues, de 10 anos, um aluno que presenciou o confronto original durante um concurso de redação escolar sobre Kirk Courage. Suas palavras capturaram o que muitos já haviam aprendido. Sempre pensei que ser corajoso significava fazer algo barulhento e grandioso, como em filmes de super-heróis. Mas quando vi o Senhor, com a ajuda de Shadow, aprendi que às vezes a atitude mais corajosa é simplesmente defender o que é certo em silêncio, mesmo quando todos os outros desviam o olhar. E às vezes as pessoas mais fortes são aquelas que precisam de uma ajudinha, como de um cão de serviço chamado Shadow. O ensaio continuou. Aquele dia me ensinou que coragem não é nunca ter medo ou nunca precisar de ajuda. É enfrentar as dificuldades e encontrar o apoio necessário. O Capitão Hale lutou pelo nosso país e Shadow luta por ele todos os dias. Eles ensinaram a toda a nossa escola que ser forte às vezes significa admitir que você precisa de alguém ao seu lado. Para Marcos, essas palavras refletiam a lição que ele esperava que perdurasse por muito tempo
depois que a publicidade desaparecesse. Durante um momento de silêncio no escritório de assuntos de veteranos, ele tentou explicar a um colega. Durante anos após meu ferimento, me senti quebrado, admitiu, observando Shadow cochilar ao lado de sua mesa. Eu achava que precisar de ajuda me deixava fraco. Foi preciso este cão para me ensinar que força, às vezes, significa aceitar apoio. O colega dele assentiu em compreensão. E foi preciso você para ensinar a mesma lição a uma comunidade inteira. Marcus sorriu, abaixando-se para acariciar o pelo de Shadow. Os olhos do cão se abriram imediatamente, atentos às necessidades do seu dono. Não só eu, corrigiu Marcus gentilmente. Éramos nós dois, um homem e seu cachorro, juntos. Às vezes, isso basta para mudar o mundo. Mais tarde, quando um repórter lhe perguntou se ele guardava ressentimento daqueles que o rejeitaram inicialmente, a resposta de Marcus foi simples. Shadow não guarda rancor. Estou tentando seguir o exemplo dele. Ao refletir sobre a história de Marcus e Shadow nos últimos dias, continuo voltando a uma pergunta. Quantas vezes em nossas vidas escolhemos o silêncio quando deveríamos falar? É fácil ignorar a injustiça, fácil dizer a nós mesmos que o problema não é nosso, que não é nossa luta. Afinal, se posicionar traz riscos, desaprovação social, conflito, possível reação negativa. Talvez seja por isso que tantos pais e professores não disseram nada naquela manhã, quando um veterano e seu cão de serviço foram recusados. Mas Marcus Hale entende de riscos. Ele sabe o que significa arriscar tudo por princípios superiores a si mesmo. Embora tenha optado por se afastar daquele primeiro confronto, nunca deixou de defender o que era certo. E, no fim das contas, essa dignidade silenciosa realizou mais do que qualquer exigência raivosa poderia ter feito. Em nosso dia a dia, encontramos inúmeros pequenos momentos em que podemos escolher ser observadores passivos ou participantes ativos na criação do mundo em que queremos viver. Quando vemos alguém maltratado, falamos abertamente ou desviamos o olhar. Quando testemunhamos discriminação, intervimos ou dizemos a nós mesmos que não é da nossa conta. A parte mais poderosa desta história não é a intervenção dramática do governador ou o pedido público de desculpas. É a transformação silenciosa que isso desencadeou nos corações das pessoas. Do segurança que reconheceu seu erro ao aluno que aprendeu uma nova definição de coragem. Você já presenciou um ato silencioso de gentileza ou bravura? Um momento em que alguém se manteve firme em seus princípios? Mesmo sem plateia, esses momentos importam. Eles se propagam de maneiras que nem sempre podemos prever, mudando perspectivas e plantando sementes que podem se transformar em maior compreensão. Nem todos enfrentamos desafios no campo de batalha como Marcus durante o serviço militar. Mas cada um de nós passa por momentos que testam nosso caráter. Momentos em que defender o que é certo pode nos custar caro. Nesses momentos, definimos quem realmente somos. Da próxima vez que você presenciar alguém sendo rejeitado, ignorado ou tratado injustamente por causa de uma deficiência, diferença ou necessidade de adaptação, lembre-se de Marcus e Shadow. Lembre-se de que, às vezes, a ação mais corajosa não é nada dramática. É simplesmente se recusar a aceitar que algumas pessoas merecem menos dignidade do que outras. Há guerreiros que não portam armas. Eles lutam com paciência, com dignidade, com determinação silenciosa. Eles mudam o mundo não pela força, mas pelo poder de se manterem firmes em sua verdade. Inscreva-se no Elite Oculta, onde aqueles que defendem o que é certo jamais são esquecidos. Digite lembrar se você acredita que a verdadeira coragem dispensa aplausos. Contamos a história deles. Você deu sentido. Obrigado.